O governo acabou de anunciar a volta dos impostos sobre combustíveis, cujas alíquotas tinham sido temporariamente zeradas no ano passado. Na época, eu já avisei que, infelizmente, essa medida não tinha, da forma como foi feita, condições de ser sustentada, porque apenas foi feita uma redução dos impostos sem uma redução correspondente dos gastos. Seria como se em casa você tivesse uma redução no seu salário, mas continuasse gastando exatamente a mesma coisa que você gastava antes, que já era do tamanho do salário que você ganhava. A conta não fecha. Então, isso infelizmente teria que acabar acontecendo, a menos que o novo presidente ou o presidente anterior, caso ele tivesse sido reeleito, tivessem cortado gastos públicos. Não foi o que o novo governo fez, pelo contrário, ele já fez vários anúncios de intenções de elevar os gastos públicos, de aumentar os gastos públicos. Como consequência, com mais gasto não tinha como ter menos imposto, e o resultado disso aqui é que os brasileiros vão pagar mais, não apenas nos postos de combustíveis, mas também numa série de outros produtos, dado que aumento de combustível tem um impacto de aumento de custo de transportes, que aumenta o custo de praticamente tudo. A grande questão é que isso não precisaria ser assim. Esse ano, por exemplo, nós brasileiros já pagamos mais de 500 bilhões de reais em impostos. Não é que é pouco dinheiro, não é que falta dinheiro para o governo. De forma alguma, muito pelo contrário. O problema é como esse dinheiro é usado, e ele é pessimamente usado. Uma parte dele some, corrupção. Mas o que não é menos grave é que uma parte gigante, que não some em corrupção, mas ele é pessimamente utilizado. Por exemplo, a maior parte dos programas que no Brasil são chamados de programas sociais, segundo uma análise do Banco Mundial, beneficiam os mais ricos, não os mais pobres. Poucos, muito poucos, na época que o estudo foi feito, um só, espero eu que de lá para cá isso tenha melhorado um pouquinho, mas um em 17 programas sociais beneficiava os mais pobres. Os outros 16, quem se beneficiava deles eram os mais ricos. O exemplo mais óbvio é a universidade, o que nós chamamos de universidade pública gratuita, onde na prática ela é gratuita para quem estuda, mas ela é paga por todos os brasileiros através de todos os nossos impostos. E quem vai para a universidade pública em geral, pelo menos a grande maioria dos alunos, é gente que estudou em boas escolas, em escolas privadas, na grande maioria. Resultado, a gente está subsidiando quem ganha mais. Então, para poder cobrar menos imposto, a gente precisa ir em cima disso aqui. Gastos que não fazem sentido. Por exemplo, um outro, que nós todos brasileiros paguemos na média salários para os funcionários públicos que exercem as mesmas funções que são feitas na iniciativa privada com a mesma experiência, que são 2 vezes maiores, sem falar em benefícios de aposentadoria que são muito maiores também. Isso aqui significa o seguinte: começa a faltar dinheiro, e na hora que falta dinheiro, o governo fala: não, está faltando dinheiro para os mais pobres. Claro que tem que ter dinheiro para programas sociais, mas o que está tirando dinheiro para programas sociais não é que nós brasileiros paguemos poucos impostos. Pelo contrário, a gente paga imposto demais, é um dos países que mais paga imposto. O problema é que o governo gasta muito, ele gasta mal, e ainda por cima tem uma parte do dinheiro que é desviado. Isso tem que acabar.